Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Podlog. Hoje estamos num ambiente diferente do nosso estúdio. Estamos aqui na Intermodal, junto com o time da Zion Logitech e General Doc. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada por estar nos prestigiando aqui no stand, Ronaldo. Obrigado pelo convite, obrigado aos amigos da Zion de longa data. Obrigado a todos. Legal. Bom, vamos lá então, nós vamos bater um papo aqui hoje na Intermodal, falar um pouco sobre o processo fiscal, né, de operações de armazéns gerais, aí junto com o time da General Doc e da Zion Logitech. Então estamos aqui com o Ronaldo, né, apresentar para todos, o Eduardo Canal, Thiago Brich Castaldelli e o Sr. Milton Nagamini, e eu, Tamires Tavares. Vamos começar então. Bom, primeiramente, queria entender aí um pouquinho, né, Ronaldo, explica um pouco sobre a General Doc, conta para nós aí sobre o trabalho de vocês, hoje, qual que é a importância, a relevância no Brasil todo, né, para a logística brasileira. A General Doc, ela, como o próprio nome diz na tradução, armazéns gerais ou docas gerais, ela nasceu da necessidade que nós sentimos ao operar mais de 30 anos no segmento. Nasceu da necessidade que nós sentimos do mercado que geralmente opera esse tipo de regime e outros regimes logísticos, da carência deles entenderem em profundidade as implicações da atividade. Ou seja, achamos aí um nicho, né? Após operar para diversas empresas, fazer consultoria para diversos segmentos, entendemos que, né, os gestores desse tipo de atividade não tinham conhecimento profundo das necessidades operacionais, fiscais, legais, paralegais, e isso muitas vezes levava a empresa à ruína, né? Porque se você não tem os profissionais conhecedores da atividade que vão desenvolver, você acaba incorrendo em problemas, né? De toda ordem, problema fiscal, problema legal, né? E que podem e levam, né, como observamos no mercado há muito tempo, as empresas a grandes dificuldades, se não ao fechamento. Então a gente identificou um grande nicho no mercado onde, usando o expertise em profundidade, explorando, estudando, nos especializando na legislação, não só no regulamento fiscal, mas na legislação que rege a atividade, que é uma coisa muito maior do que os regulamentos fiscais estaduais. Então nós conseguimos desenvolver um produto que conseguimos auxiliar as empresas que se propõem a operar com o regime de armazéns gerais e outros regimes de REDEX, regimes de armazéns alfandegados, mas principalmente aqueles que se focam nos armazéns gerais, a operar de acordo com o ordenamento legal, que não é só o regulamento fiscal. Então isso trouxe para nós também a necessidade de identificar, porque o mercado é muito carente, né, de tecnologia de informação afinada e ajustada justamente para atender esse segmento. Então nós nos identificamos no meio do caminho com a Zion. Já é uma parceria de longa data, né? Houve um encontro que eu acho que foi de muito sucesso, né, e de muito valor, porque nós percebemos que através desse relacionamento com a Zion, que tem uma ferramenta que é voltada em profundidade, né, para atender às necessidades desse segmento, a gente consegue colocar o cliente em condições favoráveis, ou seja, prestar uma consultoria, fornecer a ele uma base legal sustentável, amparada por um sistema que vai
fazer a contingência disso ao mesmo tempo. Isso facilita muito a vida do operador, né? E a Zion Logitech também, Thiago, por favor, apresenta pra gente para fazer essa sinergia aí com toda... Bom, vamos lá. Bom, a Zion veio aí com uma solução, né, para operadores, para armazéns gerais, né, para fazer essa gestão de estoque. E sentimos uma necessidade muito grande de um apoio, né, para atendermos as normas e as legislações. Né? Então, através do Sr. Milton, né, tem muita experiência aí no mercado, conhecemos o Ronaldo, conhecemos a General Doc, que trouxe um up muito grande para a nossa ferramenta, um know-how muito grande para a nossa ferramenta. Então, acho que hoje a Zion tem uma ferramenta, uma das muito poucas no mercado, que consegue atender, né, a parte fiscal que a legislação pede em termos de logística de armazenagem. Então, assim, resumindo todo o papo, a General Doc trouxe um ganho muito grande, né, contribuiu muito para o crescimento da nossa ferramenta e para atender os nossos clientes hoje. Legal. Sr. Milton, como que foi essa história? Foi muito bacana, porque a gente já conheceu aí o Ronaldo, né, há longo tempo, e daí a gente percebeu a sinergia, né, entre o nosso produto WMS com toda a expertise que o Ronaldo trouxe da gente, né? Então, é assim, a Zion não quer somente ter uma solução logística, né, que atenda a todos os segmentos, que atenda a todos os processos, funcionalidades, né? Mas a gente sempre está pensando no mercado, e o mercado está precisando de o quê? Né, de toda uma segurança fiscal em termos de operador logístico. E o Ronaldo aí ajudou a gente nessa parceria toda. Foi muito bom. E hoje os processos fiscais, existe muita a parte da triangulação fiscal, né, no Brasil. Como que funciona, Ronaldo, um pouquinho do processo hoje para operadores logísticos? Explica um pouquinho para nós como é que funciona essa... A gente sabe que existem várias formas, né, dentro do Brasil, mas existem várias situações ali fiscais que o Brasil façam que recolhemos aí os impostos e tudo mais. Um pouquinho para nós. Justamente onde eu acho que é um ponto muito importante do relacionamento entre a Zion e a General Doc é dentro dessa questão que você perguntou. Por quê? Existem diversos modelos logísticos de operação de armazenagem, né? O pessoal chama de operação de armazenagem, em diversos modelos, né? Pode ser um operador logístico na forma da CAT 31/2009, pode ser um depósito de mercadoria de terceiros, pode ser um guarda-móveis, pode ser um armazém geral, emissão de warrant, e pode ser um depósito fechado, né? Enfim, um WMS ele cabe em todas essas situações. Agora, muitos, né, ficam só focados em um segmento apenas. Então, cada modalidade dessa que eu falei tem uma, antes do regulamento fiscal, né, os procedimentos fiscais estabelecidos aí no regulamento do ICMS de cada estado em que operam. Antes disso, tem todo um ordenamento, né, um aparato legal que rege acima dos estados, né? São as legislações federais, Código Tributário Nacional, os decretos federais, enfim, uma série de outras observâncias que devem ser levadas em consideração. Então, processos fiscais, por exemplo, vamos focar um pouquinho no armazém geral e depois podemos explanar outros modelos. No armazém geral, ele operações estaduais e interestaduais. Ele está habilitado a receber em depósito
mercadorias de depositantes estaduais, interestaduais, operações estaduais, né, via de regra, né, são isentas, né, da incidência do ICMS, né. Então são operações tranquilas de remessa e de retorno. Operações interestaduais, aí sim já há incidência do ICMS, né? E operações triangulares são aquelas onde entra um terceiro ente, onde o depositante remete para o armazém, ou um fornecedor do depositante remete para o armazém, e tem que se fazer um trâmite fiscal ali, de ou o fornecedor remeteu para o armazém, o depositante vai fazer a cobertura fiscal, ou o depositante vendeu a partir do armazém e vai se emitir uma terceira nota fiscal, né? Então essas são operações triangulares. É lógico que dentro de cada uma delas tem que ser levado em consideração o modelo, né? Onde está o depositante, onde está o adquirente, onde está o fornecedor, né? E os códigos fiscais de operações, a carga tributária a ser aplicada, né? Então existe aí uma grade, um modelo, né, que deve ser seguido e deve ser entendido. Então, o WMS da Zion a gente sempre via de regra recomenda, porque ele já está aparatado para atender a todas essas necessidades, né? Então, só que ele não atende só às necessidades dos regulamentos fiscais. Ele vem atendendo antes disso, que é o que o grande nicho, né, de operadores logísticos, operadores do regime de armazéns gerais, que muitas vezes pode ser um operador logístico que também tem o KNAI de armazéns gerais. Então o sistema ele trata não só das questões fiscais, que é a emissão, remessa, retorno, trâmite fiscal, regido pelos regulamentos estaduais, mas ele trata também das obrigações impostas pelo decreto 1102 de 1903, né, que esse ano está fazendo 120 anos, que é o decreto que está vigente. Então, não adianta só a WMS ou o operador ali fazer as operações de remessa e retorno e não contingenciar as obrigações acessórias que o decreto federal impõe, que são os relatórios periódicos, a valoração de seguros, a declaração da emissão ou não de certificados de depósito e warrant e outros quesitos, né, que são diferenciados, né, da legislação convencional. Então muitos não abrangem, né, muitas soluções WMS não abrangem essa extensão, né? Eles ficam apenas focados na emissão de nota no regulamento fiscal, né? E esquecem que existem obrigações acessórias, né? Esse é um ponto importante. Legal, muito bacana. E aproveitando, né, tudo isso, Canal, explica um pouquinho no WMS da Zion como é que funciona dentro do processo fiscal, as facilidades, como é que funciona? A nossa solução é especialista, né, na parte de logística como um todo, e um dos módulos que já é nativo dentro da solução é a parte fiscal. Então a gente tem toda a parte fiscal nativa na solução. Inclusive a gente até muitas vezes conversa com o Ronaldo, tal, que a gente percebe alguns operadores logísticos que tentam ingressar com soluções de WMS que não são especialistas nesse segmento e acabam sendo atuadas, né? E elas correm e buscam, né? E hoje a gente tem uma solução robusta e ampara toda essa parte fiscal, né? E até legal depois, quando a gente fala da parte fiscal de um operador logístico, o operador logístico ele não tem que se preocupar só com o fiscal, né? Ele também precisa receber. A solução é nativa dela, toda a parte de cobrança, né, por armazenagem, todo esse cálculo automatizado, tudo isso está dentro da solução, né? Dentre outras características que o operador logístico precisa disponibilizar o tracking para o cliente dele enxergar,
Então, é uma solução nativa, né? Onde tem todas essas funcionalidades nativas e tropicalizada, né? Para o mercado brasileiro. A gente percebe que grandes corporações buscam soluções de fora e a hora que chega aqui no Brasil tropicalizar e não fica legal. Então, justamente esse é o grande ganho da solução do Zion WMS. Tá? Ronaldo, você comentou anteriormente aí dos riscos, né, que pode implicar o operador não começar corretamente. A gente vem visto no mercado, vem acompanhando, principalmente pós-pandemia, onde tudo tem que ser online, as contas têm que ser online, né? Os varejistas foram fortes nisso, os operadores tiveram que apareceram muitas oportunidades para novos operadores e a gente vê que nem todos estão adequados à legislação, estão começando, precisavam operar, começaram. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, que a gente comentou aí de fiel depositário e tudo mais, dos riscos que implicam, né, de não estar tendo um WMS com esse apoio fiscal, né, adequado à legislação. Primeiramente, é bom deixar claro assim, e que o mercado, né, que é um mercado empresarial aí, que se aventura a explorar a atividade de armazéns gerais como um modal de armazenamento, né, que eles têm em mente que existem inúmeras responsabilidades. Então, a tomada de decisão, muitas vezes, por uma utilização de uma ferramenta, levam-se em consideração, muitas vezes, ao valor da ferramenta, a facilidade ou a flexibilidade de determinada ferramenta. A ferramenta tem que ter flexibilidade, lógico, mas limitada ao regramento legal, né? Então, as atividades, né, muitas empresas aí, depois da pandemia, a gente vê um grande número de pedidos de matrículas de empresas que são de logística para fazer a matrícula para armazéns gerais. Então, muitos começam a operar isso, inclusive migrando já de transportadores para essa atividade, sem conhecer a legislação em profundidade. Então, primeiro ponto, né? Tem que conhecer o regulamento legal. Quais são as responsabilidades de quem assume o ônus de ser um fiel depositário? Tem os benefícios e tem os riscos. Então, os riscos, né? O que um armazém geral, né? O que um cliente, um potencial depositante, quando ele busca uma empresa para fazer o depósito das mercadorias dele, para confiar o estoque dele a essa empresa, né? O que é que ele deve buscar, né? Uma vez que a mercadoria dele é a riqueza dele, da venda daquilo que ele sobrevive, é a atividade principal dele. Então, quando ele busca uma solução no mercado de operador logístico, ele tem que primeiramente pensar naquele modelo que dá mais segurança jurídica para ele. Porque a gente sabe muito bem que a legislação, não só no Brasil como em outros países, mas no Brasil, ela é muito vaga no sentido da interpretação, né? Fala-se muito da hermenêutica, né? Então, por exemplo, um determinado órgão ou um determinado fiscal ou uma autoridade pode interpretar uma definição para esse objeto como sendo um copo e um outro pode entender que é uma squeeze, né? Porque a nossa legislação tem essa abertura. Então, quando um depositante, né, procura um operador logístico, ele deve procurar aquele que pode oferecer, um regime que pode oferecer maior segurança jurídica. E dentre todos eles, o que pode oferecer a maior segurança jurídica é o modelo de armazéns gerais, é o regime de armazéns gerais. Por quê? Esse sim, ele tem perante o Estado um fiel depositário assumindo o compromisso, né, e sendo nomeado pelo Estado para tanto, para ser o responsável
pela guarda, conservação e pronta entrega quando solicitado, né? E obrigatoriamente deve manter seguro. Então, esse é um regime que já começa a ser muito mais seguro em detrimento de outros, porque se a mercadoria sumir ou se a empresa de uma hora para outra achar de sumir com todas as mercadorias, o fiel depositário não escapa ao rigor da lei, né? Então, primeiramente, a segurança jurídica. Segundo, os benefícios, né, que as empresas de armazéns gerais, e só elas, devidamente matriculadas nas juntas comerciais, podem oferecer, né? Elas podem oferecer títulos de crédito, são conhecimentos de depósito e os warrants, né? Então, um determinado depositante depositou a mercadoria ali naquele recinto e os únicos que podem emitir esses títulos especiais são os armazéns gerais, né? Um dos motivos, né, da longevidade aí do decreto de 1903 são essas facilidades, né? E isso atrai o público interessado, né? Então, os armazéns podendo emitir títulos especiais sobre as mercadorias, significa que um determinado depositante pode depositar mercadoria lá, é um banco, é equiparado a um banco, né? E com esses títulos emitidos e assinados pelo fiel depositário, ele pode ir na bolsa, pode ir num fundo de investimento, num banco, no mercado financeiro e levantar fundos para eventuais novas compras, capital de giro, enfim, porque ele consegue dar o estoque dele em garantia. Só os armazéns propiciam esse tipo de modalidade. E aí entra novamente o quê? O diferencial do WMS e da Zion, porque ele está preparado para fazer a gestão do conhecimento de depósito e de warrant, né? Porque são títulos de crédito. O armazém ele não pode dar um título de crédito sobre uma mercadoria que não existe, né? Então, imagine se ter um sistema que não atenda esses requisitos, a implicação disso, né, para a empresa, para o fiel depositário, né, que aí sim sofre penas severas, né, penalidades severas previstas no decreto, inclusive pena de prisão, né, falsidade ideológica e tudo mais. Sim, né? E o risco para um depositante desavisado em buscar um título desse junto a um operador logístico que não tem a matrícula, que ele acha que tenha, mas não tem a matrícula. E então esse é um ponto importante, né? Relevante a ser considerado. Existe um grande risco também, não tem, Ronaldo, em relação a quando o operador logístico ele não está seguindo de forma correta, ele perder esse regime e aí ser implicado em altas multas aí, retroativos, impostos, ICMS. O que acontece, né, com muito... o que acontece, o mercado, né, os profissionais aí da área de logística, que não se aprofundam muito, a gente fala isso porque o conjunto, né, de legislação no Brasil é muito amplo, né? Então as definições de onde começa e onde termina, né, o regramento para cada modalidade se mistura muito. Então só quem está muito especializado, por isso a gente recomenda numa consultoria muito técnica no assunto, né? Porque os assuntos são relevantes. E um software muito bem embasado, né? Equipado com as ferramentas necessárias. Então, ele corre, por não conhecer todas as obrigações que deveria cumprir, então, via de regra, esses operadores de armazéns gerais que simplesmente cuidam só da parte fiscal, né? E o contador está atento, né? A só receber nota, lançar, fazer a GIA, fazer o SPED. Ele não está olhando num olhar mais amplo
para entender que as obrigações acessórias impostas pelo decreto 1102, pelas instruções do DREI, né, que é o Departamento de Registro Empresarial, né, que é o que centraliza o comando das juntas comerciais. Então, quando ele não cumpre essas obrigações, ele perde tacitamente o registro, né, a matrícula de armazéns gerais. Então, para que ele perca essa matrícula, não há via de regra, né? Basta ele não cumprir as obrigações. Então, muitos concorrem com a sorte. Por quê? Muitos operam há 10, 20 anos e não tiveram nenhum problema e não entregam obrigações acessórias. Acontece porque o nosso sistema, né, de integração dos órgãos, ele começou a avançar de alguns anos para cá. Então, hoje, né, a gente tem aí a Rede Sim, evoluiu bastante, né? Mas a gente que trabalha também na parte paralegal, a gente percebe o seguinte: os órgãos não conversam em todas as instâncias, em todos os processos, quando necessário eles se correlacionarem. Então, por exemplo, numa alteração contratual, onde uma empresa vá inserir um KNAI de armazéns gerais, quando ele transmite para a Cefaz aquele pedido de inclusão daquela atividade, alguns postos fiscais da Cefaz já de pronto, de plano, liberam, né, para dar prosseguimento no processo. Outros não, fazem exigência porque entendem, porque eles estão melhor amparados, né, no corpo fiscal local. De repente o fiscal tem mais experiência, ele barra e faz uma exigência para que antes de incluir aquela atividade, aquela empresa pleiteante faça o pedido de matrícula na junta comercial. Então, deveria, né, então, ou seja, a Rede Sim, né, e os sistemas públicos ainda não estão totalmente integrados, não fazem a contingência de forma automática, de forma que muitas coisas passam. Assim como muitos que não estão entregando obrigações acessórias estão operando há anos e passam também. Só que o que ocorre, né, é como uma CNH. Se você está dentro do seu prazo de validade da CNH, mas estourou a pontuação, você recebe uma comunicação para entregar lá ou cumprir uma suspensão. Então, assim, você sabe dirigir, você está habilitada, mas no momento você está impedida. Então, se você dirigir nesse período, então, assim, tacitamente você perdeu a habilitação. E se você dirigir nesse período, você vai sofrer penalidade. A mesma coisa acontece com os armazéns gerais, com os depositantes desses armazéns gerais também. Quando o armazém geral não cumpre as obrigações acessórias e o depositante não faz a correta gestão, até por desconhecer quais seriam as obrigações a cumprir, então, se num evento que pode ser uma fiscalização de rotina, uma denúncia, um acidente, né, que por algum motivo disparou um processo de seguro e a seguradora, na hora de regular para se esquivar de pagar a indenização, ela vai levantar um fato que ela diga: olha, esse aqui não mais faz jus a tal prêmio. Por quê? Porque ele já não tem mais a matrícula. Tacitamente entende-se que pela falta de entrega de obrigações perdeu. Nossa, depois dessa aula, né, do Ronaldo, eu achei que existem aí uma gama de possibilidades, né, e de processos que precisam o armazém geral precisa estar atento, né? Nesse caso, como é que funciona no WMS tudo isso? Né, depois de tudo que o Ronaldo explicou, explica pra gente um pouco, Thiago, como é que funciona
parece ser muito complexo, mas como é que funciona tudo isso para dentro do WMS? Bom, acho que o WMS ele consegue ter uma espécie de RP para os operadores, né? Porque nele tem a parte fiscal, né? Lá tem a parte faz despede, a gente emite nota fiscal, faz a parte do faturamento, né, de serviços, né? Faz emissão de nota fiscal de serviço, né? Também em integração com as prefeituras, nota fiscal eletrônica. Ajuda aí, o que mais tem lá? Ele também tem a parte de livros, né? Livros fiscais, modelos de relatórios que a junta exige, então assim... Validação de licença Polícia Federal, Exército, IBAMA, que tudo isso daí é uma complexidade tão grande, porque por isso que a gente quando olha, né, e vê os WMS que não são especialistas nessa área, né, são genéricos, e operadores logísticos, então eles deixam, né, e aí cai o risco que o Ronaldo está comentando com a gente aqui. A legislação brasileira ela é lenta, né, porque os órgãos não se comunicam. Mas a hora que acha... E um acha, ele complica todo o processo. Então, essa é a diferença, né? Quando você tem uma ferramenta que atende a todas as instâncias, por quê? Quando você se deparar com um incidente, provavelmente, mesmo sem o contador ter ciência, ou alguém da operação ou da administração, ter se preocupado com aquilo, ele vai perceber que uma instância do sistema tratou aquilo de forma adequada. Por quê? É um know-how que já está embarcado na ferramenta, né? Esse é o motivo, né, da parceria Zion General Doc, que é o que a gente sempre prima por cobrir as brechas que as ferramentas não especializadas não cobrem, né? Então, por exemplo, um determinado depositante lá deixou a mercadoria há mais de 6 meses, não paga, aí o operador não consegue encontrar ele mais, não consegue citá-lo, a mercadoria tem um prazo de validade de 1 ano, e aí se vencer, né? Porque a gente não acha ele mais porque ele está se escondendo para não pagar, ele não consegue ser citado. A mercadoria se vencer, eu sou o fiel depositário, o que é que eu faço, né? Então a ferramenta, né, ela quando o operador, né, tem nos contratos dele, né, e se forem contratos orientados por uma consultoria especializada, né, ele vai ser equipado com o quê? Com requisitos, né, que estão previstos na legislação para tratar aquele assunto que é um gargalo para qualquer outro que não seja especializado. Então, por exemplo, o que poderia fazer? Eu não acho o dono da mercadoria, o lote vai vencer, eu não consigo receber, não consigo nem citar ele para protestar, né? Então, o armazém geral, ele tem uma outra segurança que ele oferece tanto para si, né, como para um terceiro que pode ser o dono daquela mercadoria que de repente esteja lá depositada. Ele pode realizar um leilão oficial, isso está previsto no decreto. E o sistema, né, está aparatado para segregar esses lotes, né, que estejam com inadimplência há mais de 6 meses, existem pré-requisitos, então o sistema pode ser parametrizado, ele já contempla isso, né, pela estrutura que ele tem, separação por lote, por nota fiscal, por depositante, CNPJ, enfim, e pela questão dele conseguir fazer a apuração dos valores devidos, né, de cada serviço, então é possível que se faça um leilão, né, ofereça então, através de um know-how que uma consultoria e um sistema especializado que esteja assistindo aquele operador, a solução vai vir de fora para ele, né? Ou seja, o que o corpo dele jurídico muitas vezes não enxerga, e isso a gente dá muita assistência técnica, né, também para departamentos jurídicos, né, que eles não entendem, né, olha, ele não pode se livrar disso, ele é um fiel depositário,
Na legislação, pode pegar o Código Civil de 2002, pode pegar qualquer outra legislação, ele não vai achar um embasamento para livrar o fiel depositário daquele encargo. Não caduca, né, Ronaldo? Não caduca, né? Mas o decreto também protege, né, quem é detentor do regime com algumas possibilidades. Uma delas é o leilão, né? Tem um regramento legal para ser feito, mas pode ser feito através do leilão. Então, você, com uma solução de software que mostrou para o cliente que, olha, tem instâncias que você pode abrir mão. Muitas vezes leva a solução para um departamento jurídico, para um departamento financeiro, né? Livra, né? Aí a gente chama de fasear. Tem uma outra instância, né, que a gente chama de quando a empresa se matricula como armazém geral, os sócios, né, um deles vai ser nomeado administrador, que é o depositário. Então existem mecanismos que a consultoria utiliza através da legislação para fazer a preservação desse empresário. Por quê? Ele não vai estar presente em todas as operações, todos os dias, todas as horas. Então, podem ocorrer fraudes, desvios. Você pode receber num container de importação uma carga que era de tênis e vir cocaína no meio. Você pode receber, está tudo em caixa, paletizado, colocou no seu depósito. Daqui a pouco chega a Polícia Federal ou a fazendária, o flagrante vai estar ali. Então, quer dizer, como nós vamos preservar esse empresário, né? Existem mecanismos. E a gente faz esse mecanismo através também do sistema, né? Valida, né? Junto ao órgão, mas deixa lá registrado no sistema. E aí aquele usuário, que é aquela pessoa que vai fazer a preservação do fiel depositário, todos os logs dele e tudo mais são registrados em sistema. Isso, quando é necessário utilizar no campo de uma defesa, né, fica muito fácil, né, livrar a responsabilidade aí do empresário. Bacana. A gente comentou um pouquinho, comentou de sistemas especialistas, né? Acho que um ponto importante para a gente destacar, né? Assim, como que a Zion consegue, devido a essa complexidade, quem está assistindo pode ver, como que consegue fazer esse milagre, né? Qual que é a diferença da Zion para uma empresa de grande porte que fornece solução? Vale destacar que essas empresas de grande porte, elas te vendem o RP, elas te vendem o TMS, elas te vendem o ITMS, elas te vendem o sistema de gestão de RH, ou seja, eles não são especialistas no que eles estão vendendo. Eles te vendem uma gama de ferramentas e acabam te atendendo muito genérico. A Zion não. A Zion, ela respira logística de armazenagem. A Zion, você tem TMS? Não, eu atendo com parceiro. Zion, você tem RP? Não, eu atendo com parceiro. Você tem WMS? Ah, não, eu tenho um WMS que vai te atender na plenitude. Então, quando fala de sistemas especialistas, né, como que a Zion consegue prover tudo isso? É dessa forma, respirando esse nicho. Né? A gente não diversifica mercado com RP e outros. Sim. Quando a gente fala em sistema, né, o WMS, não é só a solução, né? É toda a estrutura que a gente montou, né, na retaguarda da Zion de especialistas, né? Então eu tenho uma solução especialista, eu tenho um time de CS incorporados especialistas que estão junto do cliente, eu tenho parceiros especialistas, né? Então a gente vai além de entregar a solução, a gente entrega, né, o que o cliente realmente precisa, para que ele não caia nenhuma surpresa, né? A gente cresce junto com o cliente, né? O foco nosso é prover o crescimento do cliente porque a gente cresce junto, né? Tá aí os números, né? Esse crescimento que a gente teve da Zion nos últimos anos, né? Acima dos 25%, né? Cada ano passando, a gente crescendo, incorporando novos clientes, novos colaboradores de estrutura. Na feira aqui, disponibilizando novos aplicativos mobile agora, a gente está com a parte do PIC, então tudo isso é incorporado, não é só a solução ela está preparada, mas a gente tem uma retaguarda muito grande de especialistas preparados para atuar, né?
É por isso que a gente está aqui com o Ronaldo. Né? Pode contar, né, Ronaldo, que assim, é mais para exemplificar para todos aí o time de especialistas que temos, né? O apoio do Ronaldo, o apoio na retaguarda do time técnico da Zion, né? Que está ali com todas as... a gente fala que até mesmo o time de desenvolvedores ali são especialistas em logística de armazenagem também, né? Então, olhando esse cenário todo, né? O operador logístico ele pode contar com essa solução em plenitude, né? E por trás ali tem toda a retaguarda do time de consultoria da General Doc, né? A gente preza muito por parceria, né? Então é algo que a gente tem por gratidão a você, Ronaldo, uma enorme gratidão de estar aí junto conosco, né? Nessa jornada. O Sr. Milton também fala muito sobre a parceria, né? Da parceria, da amizade que a gente teve a longa data, né? E então isso aí ajudou bastante, né? Esse relacionamento que a gente tem. E o Ronaldo, né? Através da empresa dele, ele se compromete conosco em atender o nosso cliente. Né? Então, a gente sabe o que é o sucesso do nosso cliente, a gente passa, transmite para o Ronaldo, ele ajuda na concepção da solução para poder atendê-lo. Né? Então, isso é muito bacana, né? E eu quero aproveitar também, né, Ronaldo, porque é assim, nós estamos no mercado, você passou uma lição, né, assim, deu uma aula para nós muito boa, de muito conhecimento para nós, né? E você abordando principalmente essa parte do papel, né, do fiel depositário. Então, com certeza, o fiel depositário sabe das responsabilidades, tudo, né? Das obrigações, dos deveres e das penalidades, né? E só que nós estamos estendendo nesse podlog, né? Nesse podcast, aliás, né? Essa informação fluindo para a equipe dele. Porque é importante que a equipe de operação, os supervisores, os coordenadores, os operacionais também entendam, né? Porque hoje, a maioria das vezes, pelo que a gente percebe, é o fiel depositário que está sabendo, né? Mas a equipe normalmente não está. Né, assim, agradeço todos os comentários aí, né, a nosso favor, mas se me permite complementar, eu queria complementar o teu comentário e do Thiago, 2 pontos importantes. Por incrível que pareça, de 100 fiéis depositários que assinam o termo de responsabilidade, 99 não sabem da implicação do documento que estão assinando. Por quê? Não leram o decreto. E se leram por alto, não procuraram se aprofundar em saber em que momento cada dispositivo daquele vai atingi-los. E aí o que acontece? Se não nasce, né, uma diretriz, quando a gente fala de implantar, como a gente pega vários, né, temos o prazer, né, de implantar vários clientes em conjunto, então a gente percebe o quê? A gente sugere aquele modelo de a General Doc vem, entra com a orientação da parte legal, da parte fiscal, até uma padronização das normas e procedimentos, de como deveria agir, até com os modelos de contratos, para preservar, né, aquelas figuras e a empresa e as modalidades de operação, né? Então, quando a gente entra com isso e entra também com o sistema da Zion, que aí o comentário, vou puxar aqui o que o Thiago falou por último, outros que oferecem YMS, WMS, VMI, não sei o que, espaço na Lua, o que acontece? Via de regra, vira um oceano de um palmo de profundidade. O pessoal vendeu, mas não entende o problema do cliente. Por quê? Não entende a atividade. O relacionamento, né, o que a gente sabe, o histórico da Zion, vem lá de trás. Cada um
que eu conheço, né, que está em campo, e a gente interage sempre, nos acompanhamos, né, através das diversas ferramentas, mídias, a gente vê que cada um se aprofunda na questão que está fazendo, né? Ou seja, o cliente ele tem uma questão, e até como a gente falou, a legislação é muito aberta, muitas vezes uma mesma operação, 2 clientes querem fazer de maneira diferente. E a gente tem um trabalho para, sem ofuscar a relação deles, né, prestador-cliente, fazê-los entender, né, que o correto seria, né, fazer interpretação e agir conforme o dispositivo legal. Ronaldo, puxando esse gancho, né, o nosso propósito é justamente esse, né, é tornar simples a complexidade da logística de armazenagem. Então, isso que é o bacana, porque a gente acaba unindo, né, todo esse know-how para o armazém geral, para o operador logístico, para que se torne um pouco mais simples, porque a gente sabe que é muito complexo e é uma baita de uma responsabilidade, né, como você passou aí. Então, eu gostaria de agradecer aí a todos pelo esse bate-papo. Foi um bate-papo, né, entre amigos, aí uma aula, né, um agradecimento a todos. Obrigada, Sr. Milton, Thiago, canal, Ronaldo, obrigada. Contem aí com os serviços da General Doc. Os fiéis depositários aí que estão nos assistindo aí, estão com dúvidas, será que eu estou fazendo certo? Está aqui o Ronaldo com a General Doc para apoiar e fazer acontecer com vocês também. Então tá joia, obrigada pessoal. Até mais o próximo Podlog. Estamos na Intermodal 2023. Obrigada. Tchau, tchau.